Alô pessoal, estamos aqui em mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho do impacto da reforma tributária no planejamento financeiro. Um assunto bem pertinente para o momento, né? Estamos hoje no finalzinho de 2025. Aguarde aí que você vai gostar desse assunto. Olá, estamos aqui de volta. Vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no planejamento financeiro. Estamos aqui com a nossa convidada Juliana Brits. Por favor, Juliana, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Juliana Brits, estou no mercado financeiro há mais de 25 anos, cuidando de algumas famílias. Atuo nessa parte de gestão patrimonial e planejamento financeiro. E estou aqui para contribuir com algum dos meus conhecimentos e do que eu tenho ali de experiência no mercado. E serão muito bem-vindos, até porque, como eu falei, nós estamos no final de 2025, né? Então, todo mundo fica pensando, o que eu posso fazer de diferente aí para o novo ano? E quando a gente fala aí de impactos da reforma tributária, planejamento financeiro, eu acho muita informação. O que é esse planejamento financeiro aí, Juliana? Conta um pouquinho para nós. O planejamento financeiro nada mais é do que você olhar o seu patrimônio como um todo e, de acordo até com um instituto que nós temos aqui no Brasil chamado Planejar, é um órgão onde nós temos alguns profissionais que eles têm até um certificado específico para fazer o seu planejamento financeiro como um todo. Que legal. E aí a gente sai um pouquinho da seara somente dos investimentos do cliente e olha no geral. E normalmente tem algumas etapas, né? São alguns pontos que nós observamos. Em que sentido? Nós olhamos a parte dos seus investimentos, o que você tem de patrimônio imobilizado, se você é empresário, se você tem empresa. É analisado também o planejamento com base nos seus objetivos. Olha a questão de constituição familiar, olha a questão de planejamento tributário. Entra um ponto também que é super importante, que é a parte de sucessão, ou seja, a transmissão desse patrimônio. E quando você faz um planejamento financeiro, não é simplesmente você analisar o seu fluxo de caixa. Certo. Não, você avalia isso entra num ponto importante, mas você tem que olhar outras questões. Olhar como é que está a composição no todo, ver quais os objetivos da família. Então, quando você fala de planejamento financeiro, é algo muito mais abrangente. E eu falo o seguinte, da mesma maneira que você tem o seu médico de confiança, seu advogado de confiança, é importante você ter o seu consultor de confiança, o seu consultor financeiro. Um consultor financeiro muitas vezes vai te dar uma visão de um planejamento financeiro mais abrangente. Então é interessante você ter essa ideia, vou falar uma ideia mais holística do seu patrimônio e do cliente, macro, para você direcionar ele, não somente quando a gente fala de investimentos, por exemplo, num único ponto, mas olhar o geral do cliente. Mas é interessante que você citou diversos itens aí, que eu acredito que para cada um deles dá um Vox Talk aqui. Então, de repente, vamos pegar um item exclusivo desse e fazer um deep down, entrar um pouquinho mais. Mas quando você falou aí de planejamento financeiro, que é algo já bem comum, né? Tem muita gente que fala, mas a maioria não faz. E agora, nesse momento, que é até o tema do nosso bate-papo, que é o impacto da reforma. O que está chegando aí de reforma que pode, de fato, impactar nesse planejamento financeiro ou sucessório que todo mundo já comenta bastante? Certo. Quando a gente fala da reforma tributária, uma reforma está com muitos temas, né? Está com muitos projetos de lei envolvidos. Dentre elas tem a questão do ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação, que vai ter uma mudança com o projeto de lei 108. Tem ali a parte de os impostos do IVA dual, que é o IBS, CBS, também vai ter impacto. A parte também que tem a questão da distribuição de renda, né? O que tiver de lucro, né? Novo imposto, exato. Lucro. Mas eu vou a própria redução do imposto de Então, quando fala em reforma tributária, tem diversos itens e a gente tem que estudar cada um deles de forma... Num primeiro momento, você tem que entender como
cada um deles funciona de fato e depois juntar e falar, bom, como é que eu consigo orquestrar tudo isso junto? E muitas vezes a gente trabalha, às vezes a 4 mãos, a 6 mãos, porque eu preciso muitas vezes colocar até o contador desse cliente na jogada para saber se eventualmente é uma empresa que é um empresário, ele tem um lucro real, um lucro presumido, entrando nessa questão de distribuição de renda, saber como é que vai impactar. Mas eu vou dar um exemplo pontual em uma dessas, por favor, numa dessas leis, da lei específica do projeto de lei 108. Só para você ter uma ideia, hoje você faz a transmissão do seu patrimônio, então você tem lá um patrimônio constituído e você transmite o seu patrimônio ou doando ele em vida ou através do processo natural de inventário. Tá? Então hoje, na ausência da pessoa, é obrigatória a abertura do inventário e para a abertura do inventário eu preciso pagar os impostos de herança. Sim. O imposto de herança hoje é o mesmo que de doação. Então, o exemplo que vai ter de alteração no próximo ano. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos um imposto de doação e de herança que é 4% tabela fixa. Certo. A partir do próximo ano, vai ter um aumento e vai ser tabela progressiva. Então, conforme aumenta o patrimônio, pode chegar no teto de 8%. Isso já começa agora, dia 1º? Isso, começa a partir do próximo ano. Tá. Alguns estados, porque o imposto de TCMD ele é um imposto estadual, alguns estados já estão nessa tabela de progressividade, chegando no teto de 8%. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro já está vigorando. Então, acima de R$2 milhões de patrimônio que o cliente tenha, somado carro, imóvel, investimento, somou 2 milhões. Na ausência da pessoa, é 8%. Em São Paulo, até então, era 4%. Para qualquer valor. Para qualquer valor, independente. Se tem uns 50 mil, 10 mil ou 10 milhões, é 4%. A partir do próximo ano, vai ter uma alteração de acordo com a progressividade, né? Vai ser progressivo, aí tem esse impacto. Essa progressão é baseada no valor do inventário, do valor do patrimônio do inventário. Imagine que você tem lá um patrimônio de X, de 1 milhão. Em cima do seu patrimônio, vai ter o custo do ITCMD. Certo. Se fosse hoje, por exemplo, em cima de 1 milhão, você pagaria os 4%. 4%. A partir do próximo ano, é 8%. Entende? Então, já começa a ter alteração disso. Então, mas a minha pergunta é, a partir do ano que vem, você falou que existe uma progressão. E essa progressão é no valor. Então, vou chutar aqui, 500 mil paga 4%, 1 milhão paga 5%, 2 milhões paga 7%. Acima de 2 milhões paga 8%? Existe uma tabela assim para São Paulo? Não, para São Paulo ainda não foi definido. No estado do Rio de Janeiro já tem essa progressão. Então, por exemplo, até 50 mil reais é isento. Acima disso, começa com 4% no Rio. Okay. Acima de 1 milhão e 900 reais, que dá 400 mil FIRs, né? Já seria os 8%. Não foi definido ainda no estado de São Paulo essa base de cálculo de parâmetro de progressividade, entendeu? Que a partir do próximo ano o estado tem que se ajeitar ali para passar a vigorar isso. Tá. Né? Desculpa insistir na pergunta, mas isso é só para herança ou para doação também? Para doação, nós temos um limite de até 90 mil reais, 92 mil reais por ano e por CPF que você é isento do imposto de doação. Então, se você quiser doar para um herdeiro, 90 mil reais por ano, você não paga o imposto. Mas aqui, a partir do próximo ano, aí sim vai ter a questão da progressividade, vai ter a alíquota do imposto de doação. Tá, mas veja como é interessante aí o planejamento. Imagina que você já sabe que vai dar para o seu filho um apartamento. Se você pegar hoje ou depois do dia 1º e dar o apartamento para ele, pronto, você vai pagar um imposto enorme. Se você, pela regra lá que existia, fosse dando para ele a cada ano até 90 mil, ele juntaria o dinheiro, depois de 3 anos, 4, sei lá, N anos, teria o apartamento sem você ter que pagar essa taxa. E aí quando a gente fala da questão do planejamento, por exemplo, quando eu identifico uma família que tem a questão de muitos imóveis, por exemplo, por isso que é importante você analisar o cliente como um todo. E para a questão sucessória ou de transmitir o seu patrimônio, se é uma pessoa que, por exemplo, tem muitos imóveis,
ou ela recebe também muitos aluguéis e tem essa intenção de transmitir esses imóveis para os herdeiros, pode ser a possibilidade de constituir uma empresa denominada holding. Ao invés de você ser proprietário da sua pessoa física nos imóveis, você passa a colocar os imóveis embaixo da empresa. E aí você pode até iniciar esse processo de doação das cotas para os herdeiros desses bens. Você não doa o imóvel, você doa a cota da empresa. Isso. Aí você pode doar as cotas no limite permitido pela lei de até R$92 mil por ano. Claro que vai ser algo um pouco diminuído, vai ser mais diluído, mas é uma estratégia. Por isso que é importante, quando a gente faz um diagnóstico, olhar cada família. Eu falo que não tem um protocolo único. Para fazer um planejamento tem que fazer dessa maneira, um planejamento sucessório, né? Lembra que a gente falou que dentro das áreas que permeiam o planejamento financeiro, são 6 áreas. Gestão de ativos, gestão de investimentos, que eu falo também, né, que entra a parte dos investimentos, a gestão da parte de risco, tá? A gestão de risco que entra toda a parte de saúde, invalidez, doenças, entra a questão de planejamento tributário, estamos falando. Planejamento sucessório, que os dois estão bem interligados, e entra também o plano de aposentadoria. Então, quando eu faço um planejamento financeiro, eu olho esses 6 pontos. Duvido que vocês estejam preocupados com 6. Geralmente a gente pensa, não, como é que eu vou melhorar a minha aplicação? Quero trocar de carro. Vale a pena um CDB, um DI, jogar na ação, comprar dólar, Bitcoin agora. Mas quando você olha o negócio completo, são 6 itens que você tem que se preocupar. Desculpa, Juliana, por ter você. E aí, eu trabalho com uma equipe, né, tanto com advogados, assessores de investimentos. Eu sou muito especialista, que eu cuido nessa parte de planejamento tributário e sucessório, mas eu consigo fazer um diagnóstico e orientar o cliente. A ideia é, uma vez que eu identifiquei o seu problema, eu encaminho para os profissionais que seriam de cada área. Específicos. Então, por exemplo, na parte de sucessão, por que é importante você fazer essa antecipação de planejar em vida o seu processo, o seu planejamento? Porque você consegue ter um custo menor, você consegue já deixar desenhado. Já direciona como que a coisa tem que ficar. Quando eu falo de sucessão, são 2 pontos que você tem que imaginar. É o custo, só para você ter uma ideia. No processo de inventário, além desse imposto que eu falei para vocês de 8%, obrigatoriamente eu preciso de um advogado e eu preciso dos custos de cartório. Então, eu estou fazendo uma conta super simples. Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, no mínimo de 10 a 15% é do governo. O custo. Então, se você tem 1 milhão de patrimônio, 150 mil, pelo menos, num inventário, que é o extrajudicial, é do governo. Certo. E aí você começa a entender o que eu tenho de ferramentas para colocar como opções que não pagam imposto de herança, que o cliente tenha isso disponíveis. Vou dar um exemplo. A previdência é uma solução. Seguros também são soluções que a gente pode colocar na mesa. Existem diversos tipos de modalidade de seguro vitalício, que formam reservas, mas são ferramentas para o custo. Tá? E que a gente coloca na mesa dependendo do caso. Ferramentas de organização. O que é isso? Identifiquei que no seu caso, a gente sabe que vai ter um custo, exemplo que eu dei aqui, de 100 mil reais, né? Tem um patrimônio de 1 milhão, 100 mil reais. Tá bom, mas o que eu posso montar de organização em vida para o seu planejamento sucessório? Eu já quero deixar um bem destinado para um herdeiro, posso fazer um testamento, tá? Então, testamento já é outra ferramenta. Uma ferramenta de organização, tá? Eventualmente eu quero montar uma empresa para colocar os meus imóveis, para facilitar esse processo de transmitir os meus imóveis para os meus herdeiros. Então, uma holding é uma ferramenta de organização. Investimentos hoje no exterior, que você tem a sua conta em dólar, a sua conta ou offshore, ou alguma conta que você tenha no exterior, nós temos uma lei complementar no Brasil que o que tiver investido no exterior, eventualmente até num offshore, não teria o tributo de herança, então não pagaria. É uma ferramenta também de organização, e aí você monta ferramentas para orientar o cliente.
Doação em vida, você iniciar esse processo de doação em vida. Então, o que eu estou explicando para vocês? Quando eu falo de planejamento sucessório, de planejamento financeiro, que são 6 pontos que eu observo, Sim. entrando no quesito sucessão, eu tenho que olhar o custo e a organização, Sim. certo? Como é que o impacto disso na questão tributária? Porque, como no projeto de sucessão você vai pagar o imposto de herança, é importante você entender que esse custo vai diminuir o seu patrimônio quando você tiver esse legado. Certo. Então, se você já sabe disso, já tem ferramentas que eu posso utilizar, que eu não vou pagar isso, né? Não vou pagar, vai ser isento. Exemplo, hoje pela lei, todo ativo que tem lastro inseguro, ele é livre de imposto de renda e livre de TCMD. O que é um ativo com lastro inseguro? Explica para o nosso povo aí. Todo seguro, vou falar assim, se eu tenho hoje uma pólice de seguro de R$200 mil, meu beneficiário escolhido, ele recebe esse valor livre do imposto de renda e livre do imposto de herança. Por quê? Não passa pelo processo de inventário. Então, até porque você não tem esses 200 mil. Você tem uma apólice, mas você não tem 200 mil. Então, você não está passando 200 mil para ele. Exatamente. É mais ou menos isso? Exato. Só que você tem o direito de um ativo, seu beneficiário. Lá existem apólices que você chama apólices vitalícias. Sim. São apólices normalmente utilizadas também em outros países e que já no Brasil existe, são essas pólices vitalícias, onde você contrata esse produto e você paga ela por um determinado período e quita essa pólice. E você fica com uma pólice vitalícia. Você passa a ter uma pólice a vida toda. Muito interessante isso. E para você ainda que é jovem, eu acredito que também tem uma tabela aí. Quanto mais idade, mais caro fica. Exato. Então, olha a importância da programação. Tem muita gente que está numa idade ótima para fazer esse tipo de programação, porque são pessoas, sei lá, com 25, 30, 40 anos, 45, que hoje já têm filhos e não têm essa preocupação, não só com a sucessão, mas com a herança, e é um momento ótimo para se fazer um seguro, certo? Sim, porque quando você fala de seguros vitalícios, essas apólices que são elaboradas de acordo com a sua necessidade, né? Você quita essa apólice, você não fica pagando a vida toda. E isso é interessante também quando você é jovem. Por quê? Não que quem é mais velho não consiga, é só porque quanto antes você contrata, melhor, né? E você consegue quitar essas apólices. E um ponto uma apólice de seguro de vida tradicional, por exemplo, você vai pagar a vida toda. E aí vai ficando mais velho, ela vai ficando mais caro, que nem plano de saúde, vai ficando mais caro. Quanto mais você precisa, mais caro fica. Quando você tem uma apólice vitalícia, você paga por um período, quita a sua apólice e você tem uma apólice para a vida toda para a tua família. Normalmente, esses tipos de estruturas, todo o valor que eu aporto para ter nessas apólices, ele vai para uma reserva financeira. Sim. E ele fica lá rendendo o IPCA mais um percentual. E que ele ainda tem a possibilidade de, caso você não queira mais ter a estrutura de apólice de seguro, você tem a possibilidade de resgatar todo o valor em vida, caso você não queira mais ter o seguro. São apólices vitalícias com essa reserva financeira. É um tipo de modalidade de seguro que, dependendo do caso, a gente orienta. É uma ferramenta. Até estou pensando aqui em trazer para o nosso tema, quando a gente fala lá do impacto da reforma tributária no planejamento financeiro, o momento que você está planejando e você traz uma ferramenta dessa, como esse seguro vitalício, faz com que, no momento do fato ocorrido, você tenha uma reserva, um dinheiro, um seguro, que ajude a pessoa a pagar pela recepção desse novo bem, porque o tributo subiu, que é muito comum, acontece esse momento, a sucessão, acontece o falecimento de alguém, e quem fica não consegue pagar. Tá? Ainda mais de novo, já não conseguia pagar, e agora o imposto subiu mais ainda. Exato. Então, quando você fala nesse seguro, até mas esse seguro descolou um pouco, né, do impacto da reforma financeira. Ao contrário, você traz essa ferramenta
para te ajudar a bancar um custo maior que você vai ter por causa da reforma tributária. Imagine o seguinte, que você construiu um patrimônio de 1 milhão ao longo do tempo. E que para você, e na sua ausência, sua família vai gastar 100 mil reais, só para fazer uma conta simples. Sim. Ao invés da sua família gastar 100 mil reais do patrimônio que você deixou, quem vai pagar é um terceiro. Então você vai deixar 1 milhão e 100 para sua família, porque 100 mil reais ela vai pagar o governo para acessar esse 1 milhão. Porque esse produto, ele é isento dos tributos de herança. Então, você vê que dentro do planejamento financeiro, na parte de sucessão, você desenhar todas as possibilidades é uma maneira de você começar a diminuir tributos dentro do que tem possibilidade, entendeu? Entendi. Agora, só me fala uma coisa, isso de fato é verdade? Que a gente escuta que diversas famílias que viviam bem e na ausência de alguém, nos próximos 3, 4, 5 meses, as famílias passaram por grande dificuldade, porque o dinheiro é todo travado e a pessoa não consegue tirar aquilo. É isso? Como é que é essa história aí, Juliana? Na realidade, é o seguinte, no momento da ausência, todo o seu patrimônio ele é bloqueado. Sim. Até mesmo para saber quem são os herdeiros necessários, se tem testamento, fazer a divisão correta. E hoje em dia, até principalmente as contas bancárias, entra muito fácil num processo de espólio que a gente fala. E aí eu não consigo movimentar essa conta. Por mais que você tenha, muitas vezes, conta conjunta. Se é a segunda titular do seu marido, por exemplo, muitas vezes sua conta pode ser bloqueada. E aí, para que você acesse o seu patrimônio, acesse os seus investimentos, sua conta corrente, sua conta bancária, por exemplo, você precisa pagar os impostos e aí sim o governo libera a sua conta. E muitas vezes a família não tem esse recurso disponível, líquido, e você tem... Ou tem e está na conta e está bloqueada. E aí você tem que entrar com um processo de liminar para pedir a liberação do recurso para pagar os impostos, e aí vai mais custo com advogado, etc. A ideia qual que é? Hoje nós temos possibilidades de ferramenta que geram liquidez. Sim. Então a liquidez, o que é? É você deixar um valor disponível para a tua família, fácil acesso, para elas pagarem esses impostos. E aí, paga-se os impostos e libera-se todo o patrimônio. Porque normalmente você tem um prazo até curto para pagar isso. Então, normalmente é de 60 dias após a entrada do inventário para você pagar todos os impostos. E muitas vezes você não tem aquilo. É mais para você deixar uma tranquilidade para a família também, já no momento difícil, né? Interessante, Juliana. O que eu queria chamar a atenção aqui, quando fala em reforma tributária, a gente até já tocou um pouquinho, tem muita coisa acontecendo. Na reforma tributária, você falou bem aí, o aumento do ITCMD, reforma tributária, a junção dos impostos que vão acontecer a partir agora também de 1º de janeiro de 2026, vai entrar o CBS, o IBS, vai sair o PIS e COFINS, tem o ICMS que juntou com o ISS, tá um furdunço lá. Tem a questão do imposto sobre dividendo, que começa agora, 10% sobre o que exceder 50 mil, 600 mil no ano. Tem a redução do imposto de renda na folha. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, veja a importância de se fazer um planejamento financeiro, um planejamento sucessório, conversar com alguém que conheça essa questão que você falou de preservar, prevenir, blindar, ajudar o próximo e ajudar o que é seu, certo? Ajudar o que é seu. Quando você fala de TCMD, é algo que todo mundo vai pagar. Não é fugir do imposto, né? É conseguir criar ferramentas para não dar dificuldade para o próximo. É por aí, eu brinco que você tem duas certezas. Uma que você não vai viver para sempre e outra que você vai pagar imposto. Imposto sempre chega. Sempre chega, mas é isso. A ideia é você se planejar, você ter ali uma construção de tudo que você está construindo, tudo que você tem de patrimônio, você poder perpetuar isso, né? Então, um outro ponto que eu vejo que às vezes é muito... que algumas famílias esquecem, eu pego algumas vezes muitos empresários, que às vezes empresas familiares, por exemplo. E a gente esquece que tem a parte de sucessão empresarial. Então, a sucessão empresarial, eu falo assim, às vezes, uma família de 2 irmãos, o pai, e ainda tem um primo, aí eu chego para a família e falo assim,
Você está preparado para ser sócio da família da sua cunhada ou do seu olha. cunhado? Por quê? A gente, quando está ali fazendo um planejamento financeiro e eu entro na parte da empresa dessa família, eu tenho que pensar que se acontecer algo com o sócio da empresa, que é quem faz ali, quem paga as contas e tal, se ele vier a faltar, como é que fica essa família? Como é que fica essa mãe, esse filho? Na ausência dele, a empresa vai ter dinheiro no caixa para pagar a esposa e o filho? A empresa está preparada para saber que ela tem um valor que ela teria que pagar para os herdeiros dessa empresa? Caso contrário, esses herdeiros teriam que entrar para a sociedade. Entendeu? Então, é nesse nível de análise que a gente faz quando a gente fala de sucessão empresarial. Exemplos que eu pego, casos de divórcio. Aí entra na questão do divórcio o quê? As cotas que a pessoa tem na participação da empresa. Certo. Tem algum acordo de acionista que prevê isso? Saber, num caso de divórcio, vai entrar um percentual da empresa? Você sabe quanto vale a tua empresa? E mais, tem muitos casos que quando acontece um divórcio, a empresa vai à bancarrota, né? Porque a empresa sólida, funcionando e tal, mas caixa. Quebrou um vínculo aqui em cima, bum, a empresa quebra. Ou algo até um pouco mais, que eu já peguei alguns casos de pessoas que estão no cenário de uma invalidez. Sim. Ela não veio a faltar, ou ela tem uma doença grave, ela está incapacitada de trabalhar, e ela é uma pessoa-chave ali da empresa. Isso tem algo desenhado, isso tem algo já definido em contrato, porque se acontecer algo com essa pessoa, quem que vai dar continuidade? E infelizmente a gente não se preocupa com o que vai dar errado. Não. A gente se acostuma com o que está dando certo. Então, enquanto tá lá, tá tudo juntinho, tá funcionando, tudo ótimo, vamos gastar. Aconteceu o problema, e agora? E agora já foi. Se eu tivesse planejado antes, eu teria reduzido um pouco o imposto. Se eu tivesse planejado antes, teria uma verba para cobrir novos gastos. Se eu tivesse me programado antes, já teria sido feita a distribuição. Então tem uma série de ferramentas que você bem colocou aí, Juliana, que poderia ajudar todo o nosso público aí. Mas um item que me chamou a atenção, que você falou que no planejamento financeiro você tem 6 ferramentas. Isso, aí, fala bastante. 6. Tem alguma que você acha mais relevante? Eu sempre sei, essa é a soma de todos. Eu sei que a resposta é padrão, mas tem algum que você colocaria um pouquinho mais de visão em cima dele? Eu acho que eu vou colocar 2 que a gente não citou tanto aqui, que a parte de gestão de risco, que a gente começou a falar muito, né? Que cada vez mais a gente vê que as pessoas estão pejotizando, né? Ou seja, elas não são CLTs e são sempre mais empresárias, e aí é importante você entender que essa parte de gestão de risco é pensar como se você estivesse fazendo o seu INSS particular. Ok. Então, que muitos não fazem, eles veem, o dinheiro entra, ele gasta 100%. É hora de separar, olhar, separa ali o seu quinhão, seus 10% e guarda. Esse entraria no outro item que seria ainda a parte de curva de independência financeira, que é o plano de aposentadoria. Sim. Esse gestão de risco é mais pensando em cenários piores. Num cenário de uma invalidez, no cenário de uma doença grave. Independente do seu plano de saúde, você tem um valor para manter o seu padrão. Então é pensar em cenário de risco mesmo. E o plano de saúde é custo. Ele te ajuda quando você tem uma doença, mas para de pagar. Isso, o que acontece? Então, ele é um custo. Então, é pensar assim, nessa gestão de risco de acontecer uma invalidez, acontecer uma doença grave, eu receber uma indenização para não depender de governo, não depender de terceiros. Isso é um ponto. O que eu gosto muito é de desenhar projetos pensando na independência financeira. Então, imagine o seguinte. Eu tenho 47 anos, quero me aposentar, né, diminuir o ritmo que a gente fala hoje em dia, com 60 anos. Qual o valor que eu preciso ter aos 60 para eu viver com a renda do que eu tenho aplicado? Então, vou fazer uma conta simples, considerando hoje as premissas econômicas atuais, Selic a 14%, 15%, juro real, algo bem conservador, tá? Se eu quiser viver de renda aproximadamente com 20 mil reais por mês aos meus 60 anos, eu preciso ter aproximadamente 3 milhões de reais guardados para que esse valor
seja autossuficiente para ele gerar uma renda e eu ter uma renda passiva. Sim. Só para começar a fazer conta. Olha aí, pensa nisso, hein? Então, dali você começa a ter objetivos para ter um valor de curva de independência, saber se esses 20 mil, 10 mil, 15 mil é o suficiente. E a gente desenhar esse plano de aposentadoria junto com a pessoa, que entra nesses 6 pontos que seria o plano de aposentadoria. E aí o plano que a gente faz de aposentadoria não é só guardar um valor com base no que você precisa para se aposentar. Então, tá bom, então eu vou guardar 2, 3 mil reais por mês e eu tenho ali o meu valor. Mas eu também desenho projetos. A gente vai desenhando um projeto. Todo ano eu vou viajar para fora, ou vou fazer minha viagem de férias. Qualidade de vida, né? Vou ter o meu imóvel próprio, eu faço um objetivo também. Então, a gente desenha esse planejamento ao longo do tempo por caixinhas, por objetivos da família. Por isso que não tem um protocolo único. Mas tudo isso daí é um dos 6 passos. O plano de aposentadoria entraria, o planejamento financeiro é base nisso, mas os objetivos da família entram um pouquinho na parte de plano de aposentadoria, né? Okay. E aí os objetivos da família podem entrar em outras questões, né? Que aí pode envolver a gestão dos investimentos. Certo. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente olha o todo, mas é importante saber o que a família quer. Quando eu chego com algumas pessoas, algum casal que acabou de ter um filho, por exemplo, a gente faz quase que um trabalho de psicólogo, né? Porque... Sim. E aí, mas você já Porque pensou, é muita informação, né? Você já pensou com qual idade você quer diminuir o ritmo? A questão da educação da sua filha, você pensa em colocar, tem ideia do custo disso? Precisa fazer alguma proteção para a educação dela? Então a gente começa a fazer ali várias perguntas para desenhar esse planejamento. Vai ramificando e você vai dando, até priorizando, né? Você tem diversos passos para qual dessas ferramentas está mais adequada nesse momento para esse cliente. Muito legal, Juliana. Gostei bastante. Mas assim, acho que era mais isso mesmo, né? A gente se planejar quanto antes, melhor. Essa é a dica de ouro? Eu ia te perguntar uma dica de ouro. A dica de ouro, eu falo, quanto antes você se planejar, melhor, mas tenha em mente os seus objetivos. Né? Quando agora começa o ano, a gente começa a colocar um monte de metas no papel. É o regime que vai começar em janeiro. Mas tenta seguir isso, mas da mesma maneira que você tem o seu médico, tem o seu contador, tem até o seu personal trainer, né? Também, né? Tenha o seu consultor financeiro de confiança, para que ele possa te orientar de uma maneira mais técnica, com uma visão imparcial, alguém que seja imparcial. Muitas vezes um profissional de alguma instituição financeira, ele vai ser muito tendencioso. E você tendo alguém apartado, ele vai ser imparcial, ele vai ver o que é melhor para o cliente. Olhar o mercado. Olhar o mercado. Ficar amarrado em produto. Porque hoje em dia, existem muitos profissionais que olham o produto e não olham o cliente. E a ideia é quando você pega uma pessoa que olha o cliente e faz uma consultoria dessa maneira, ele não vai olhar produto, ele vai olhar o que é melhor para você. Isso, de fato, é uma consultoria financeira. Existem profissionais para isso. Não tem muitos no Brasil, tá? Até para você entender, os planejadores no Brasil são poucos. Nos Estados Unidos tem muito que são regulamentados pelo Certified Financial Planning, que é o CFP. No Brasil tem poucos. Dentro da minha equipe eu tenho os certificados, né, os profissionais certificados. E aí esse profissional, ele é gabaritado e justamente para te orientar. Olha, você está num ponto aqui que quem vai te ajudar mesmo é um tributarista. Legal. Olha, vamos falar com o seu contador. Olha, na parte de investimentos, na sua caixinha, né? Vamos pegar um assessor de investimentos ou mesmo na assessoria. Você pode continuar nos seus bancos, nas suas corretoras, mas eu vou te orientar aqui com base nos seus objetivos. Então, a dica de ouro é: se planeje, siga a risca, mas tenha alguém de confiança do seu lado. Muito legal, Juliana Brito. Informar para o nosso pessoal aí que os contatos delas seguirão aqui no vídeo. Ative o sinal, dê um like, inscreva-se no nosso canal. E esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Até a próxima. Obrigado.